noite! Olá! Tudo bem? Muito bom estarmos aqui e fazermos parte desta corrente do bem, cada vez mais pedindo proteção e a intuição necessária através da nossa prece. Como é bom estar em comunhão com as coisas boas, com as pessoas que têm os mesmos pensamentos que nós e que com certeza contribuem para a paz do mundo. Essa semana eu estou falando sobre um assunto tão delicado que é a saudade dos entes queridos e a maneira como lidamos e participamos junto com a nossa família sobre os sentimentos que temos. Muitos de nós acreditamos que ir lá no cemitério e ficar horas e horas ali conversando com as pessoas e de novo trazendo elas para aquela situação de isolamento pode ser algo benéfico. Mas, meu irmão, lembremos que o nosso corpo, ele se desfaz e que a nossa alma, com certeza, se torna mais leve e despreendida quando tem a certeza que todos aqueles a quem ela deixou possam estar bem. Então, para que o nosso ente querido possa partir desta dimensão, temos que ter muito cuidado e vigiar a maneira com que pensamos neles, sem o sofrimento, pois temos a certeza de que eles estão libertos de alguma condição que o estariam fazendo tristes, tendo a certeza de que eles continuam o seu trabalho do outro lado da vida e que a nossa conexão continua através do nosso pensamento e, com certeza, chega até eles no mundo espiritual. Lembra do livro Violetas na Janela? É bem assim. Quando a mãe mentalizava as violetas do quarto da filha, materializavam-se no outro lado da vida para sua filha ver. Então, é assim que acontece. Todo pensamento, eu estou bem, continue você bem, não importa que nós estejamos longe por enquanto, mas eu vou ficar bem e que você continue sua viagem para o mundo espiritual em paz. E assim a gente vai tendo essa conversa e ambos, nós e o ente querido, vão se libertando destas correntes, destes fios que ainda nos prendem às duas dimensões. E mais te digo que mais depende de nós para que isso mais rápido aconteça do que para o espírito propriamente dito. Então, por isso é bom estudarmos e compreendermos sempre tudo o que acontece na hora do nosso despreendimento da matéria, para que assim possamos ser mais serenos e mais felizes nessa separação, através do conhecimento. E continuemos com a nossa programação. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Leitura 142, Revídeis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições.
aí se movimentam por meio do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de que operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar, a criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Sim, meu irmão, revides. Quantas vezes revidamos na vida? Aí a pessoa fala: eu falo mesmo, se eu não falar, a minha pressão sobe. Eu falo mesmo porque eu vou morrer engasgado. Eu falo mesmo porque se eu não falar, eu vou ter um treco. Gente, por quê? Mas você já viu que isso não passa de algo que a gente ainda não consegue trabalhar em nós mesmos? Que só nos causam perturbações e ainda nem dizendo que nos causam problemas de saúde. Quando a gente sai do nosso equilíbrio, quando a gente entra nessa energia de raiva, de agressividade, de espada na mão, aonde a gente quer consertar tudo com a minha palavra, com o meu propósito, eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Gente, é assim que você se acha seguidor do Cristo? Não. Nós temos que parar de protestar, de acusar, de criticar, de sermos nós a levantar a palavra, o verbo para aqueles à nossa volta. Marina, mas é difícil. Sim, eu não falei que era fácil. O verdadeiro sacrifício é a gente engolir a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa voz de certeza. É isso que é o sacrifício, que nós falamos aqui todos os dias. Porém, quando a gente tem a fé, quando a gente acredita que existe um Deus maior, que Ele nada deixa passar desapercebido, não sou eu que tenho que fazer a justiça. A justiça há de buscar o momento certo. Que não sou eu que tenho que bancar de herói, pois no meu silêncio, na minha alma, na minha tranquilidade, eu serei aquele que dará condições do bem fazer o bem. Quantas vezes dentro da sua casa, por você revidar, por você bater boca, por você gritar, se torna às vezes sufocante viver num mesmo lar.
Ao passo que, se você se calasse e entrasse em prece e pedisse aos anjos guardiões que entrem, que limpem a sua casa de toda energia negativa, que afaste esse espírito zombeteiro, que liberte o seu filho, a sua filha, o seu marido, o seu parente dessa influência através da sua prece, sem grito, sem você se irritar, sem trazer doença, sem aumentar a sua pressão, você verá, meu irmão, que tudo chegará no tempo certo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, calar. Às vezes, quando uma pessoa se cala, ela fala mais do que 1000 palavras. Quando alguém vem cheio de ofensa contra você e você consegue apenas olhar para aquela pessoa, Senhor, tende piedade. Senhor, olhe nesse momento, me dê forças para eu me calar, para que a sua vontade se faça. E aquela pessoa, não vendo a sua indignação, ou não vendo que você se feriu, ou se você saiu da sua plenitude, ela vai se calar e vai virar as costas, xingando, esbravejando e vai embora. Porque você não entrou naquela sintonia. E todo aquele mal, com esse seu escudo do silêncio, através da sua prece, tudo vai bater nesse escudo e vai embora. Nada vai entrar em você. Tenha certeza disso. Então, eu não estou falando ainda dessas pessoas que ainda estão com dificuldade de aceitar Jesus, de aceitar que existe um Deus Todo-Poderoso que está nos olhando nesse momento e que sabe que nós podemos fazer isso. Então, com certeza, o dia que você, que eu, que todos puderem seguir o Cristo, seremos mais venturosos, seremos instrumentos divinos aqui na terra, seremos suas mãos e seus braços a praticar o bem, aonde com certeza estaremos mais capacitados para o serviço celeste. Vamos pensar sobre isso, refletir e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço as preces, a audiência, a recomendação deste momento fraterno aos nossos conhecidos, parentes e amigos. Como é bom semear o amor ao próximo. Agradecer a contribuição ao nosso bazar, com roupas, sapatos e demais itens de casa que tanto nos ajudam com estas doações a fazer melhoria em nossa assistência. Gostaria de lembrar que às quintas-feiras, a partir das 2h, o nosso reiki está atendendo. Lembrando que tem que vir e fazer primeiro um diagnóstico com a nossa mestra. E se você é mestra de reiki e gostaria de contribuir com o seu tempo e ajudar aqueles que também precisam receber o reiki, venha e participe do nosso projeto. O valor será 1 quilo de alimento não perecível que estamos aceitando para ajudar a casa. Nosso estudo também continua às quartas-feiras, de 3 às 4, na assistência. Agradeço a você que nunca esquece de nós, dedicando sua contribuição
para que assim a nossa casa sempre quite as suas obrigações. E agradeço muito o seu esforço que tanto nos ajuda nessa campanha, principalmente agora que temos que pagar o 13º. E chegou então o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de outubro. Parabéns para Camille Peçanha Paranhos, para Ivan Paiva Rodrigues, para Sofia de Souza Pimentel, para Jandira Pereira, a nossa vovó, para Penha Maria Batista, Antônio Luiz Matos Magalhães, Janete Rianelli Limonge, Diego Dionísio de Barros, Joyce Sobreiro. Parabéns! Você também faz aniversário de outubro e eu não disse o seu nome? Aí vai o nosso abraço. Desejo que o seu dia seja maravilhoso, que com certeza você tenha muitos motivos para comemorar. Não deixe de comprar o seu bolo, chamar os seus amigos e soprar a velhinha. Com certeza você merece. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos falar aqueles alimentos para o corpo. Alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, a massinha, açúcar, pó de café, leite de o leite ainda continuamos ganhando do Sesc. Que maravilha! E material de limpeza, tais como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. E também estamos precisando de papel higiênico e detergente de pia. Caso você não consiga trazer esses itens até aqui, mas gostaria de contribuir com a casa, anote a nossa conta no Banco do Brasil. Conta corrente, agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Você prefere passar um Pix? Pois não? Anote, por favor. Nosso CNPJ 34022 756 0000153. Se você quiser também passar aqui na nossa casa e dar um beijinho na vovó, eu vou falar o endereço. Praia da Rosa, 1237, Tauá, aqui na Ilha do Governador, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5. Se você preferir passar na nossa sala no centro da cidade, anote o endereço com a Simone da 13 de Maio. A Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. A Simone atende pelo contato 31 90 38 73. A Simone da 13 de Maio estará lá de segunda a sexta, de 9 ao meio-dia. E a Simone também terá muito prazer em anotar o nome para a prece. Se você preferir passar um e-mail, anote, por favor, o nome da prece. Nome para a prece, @acePaulodetarso.org. O nosso e-mail de contato de bate-papo, anote também, por favor, contato@acePaulodetarso.org. Nesse e-mail da prece, você também pode pedir pelos aniversariantes, lembrando que sempre um mês antes de iniciar o outro, ou pelo menos antes de acabar. Por exemplo,
Se seu aniversário é em novembro, já é hora de você mandar o nome que se deseja que falemos sobre isso na nossa programação. Teremos muito prazer de desejar tudo de bom para você. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria,
porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Continuando as instruções dos Espíritos, temos aqui uma mensagem, outra mensagem de Erasto, discípulo de Paulo, em Paris, 1862. Ele fala dos falsos profetas da erraticidade. Diz o seguinte: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e sim, muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhes de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem àqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isto por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convide, pois, comigo, em que,
Todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, creio que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos de simpatias. Fora, com efeito, e lógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminui progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o de seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de ter-os dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos e nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos um motivo legítimo de suspeição. Estais certos igualmente de que, quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e não há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com o nome que todos os encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar e não permitir que seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo-se ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos fácil se torna a rejeitar a absurdidade e o erro. Pode o médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedem outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores dos grupos, as comunicações que os principais médiuns recebem com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditos mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Vejamos, mais uma vez, o nosso irmão Erasto está sendo contundente aqui com essa situação desses espíritos que vêm tentar nos iludir. Nós temos que aceitar essas considerações dele e fazer todo esforço para pô-las em prática. Vamos ficando por aqui, uma boa noite a todos e muita paz. Agora a leitura do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. E eu já gostaria de alertar que o nosso próximo livro será o de nome Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, ok? Vamos então à leitura 48. Imunização espiritual. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 44. Temos efetivamente duas classes de adversários:
aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que agariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósitos de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil interferir que apenas lesamos a nós mesmos fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: José Paulo Brito de Rezende, Maria Alzete Sório Tavares, Júlia Soares Rezende, Efigênia Florência dos Anjos, Norma Barbosa Lins, Antônio Dávila Lins, André Luiz Mendonça de Menezes, Célia e Família, Orlando Soares da Costa, Orlando Rodrigues, Heloísa Plaza Cândido, Rosileide Guimarães, Odileia Correia da Costa, Valéria Correia da Costa, Ruth Moutinho Quiroga Chometon, Eliterinha de Campos Guimarães, Norival Ferreira Magalhães, Sônia e Solange Mesquita Ferreira, Maurício Alves, Demétrio Abdenur, Fara Neto, Daniela Queiroz Rocha, Shirley Bento de Souza, Cátia Souza de Santana, Francisco Bento de Souza, Gleides Bento de Souza, Elani Rodrigues Mendonça. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Nelma dos Santos Rezende, Dulce Edenise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos,
Leonides Bastos Martins, Leonides Rezende, Vanessa Bastos Martins, Carlos Roberto Rezende, Antônio Dávila Lins, Glória Maria de Souza Gomes, José Paulo Brito de Rezende, Elza de Souza, João Antônio Rodrigues, Oirã Ferreira, de Janira Madalena. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, o perdão é como a água do Espírito lavando todas as nódoas que assaltam o tecido de nossa vida. Não te alegrarás exibindo a veste salpicada de lama, e nem te resignarás a conduzir cada dia o lixo de tua casa na concha das próprias mãos. Ao invés disso, assinalas cada manhã com o ritual da limpeza, a começar por teu próprio corpo, a fim de que a saúde e a higiene te marquem as horas. Assim, pois, no terreno da própria alma, guardar ressentimentos e mágoas, melindres e dissabores ante a conduta alheia, é o mesmo que transportar no reduto do próprio ser os detritos de nossa marcha, intoxicando-nos a existência. Odiar é render culto à sombra. Maldizer é abrir chagas que provocam vingança. Censurar é ferir a esperança. Exigir, quase sempre, é aborrecer. Lembra-te assim de que temos necessidade da desculpa recíproca, a fim de que nossa estrada se desempeça do pedregulho, nela atulhado por nossos próprios erros. Recorda o reconforto que recolhes da palavra de estímulo e a bênção de alívio que te afaga o coração quando as tuas faltas são recebidas por outrem com tolerância e entendimento. E perdoa sem condições a todos os golpes da senda, na certeza de que todo o mal desaparecerá, para que o bem permaneça vitorioso. Meu companheiro de todas as tardes, aqui, agora e sempre, seja onde for, aprendamos a esquecer tudo o que representa poeira inútil da caminhada, procurando simplesmente a luz da compreensão e do amor que tudo renova e doura a caminho da vida maior, e abrir-se-nos-á precioso atalho na longa peregrinação de trabalho e de experiência em que nos cabe evoluir para Deus.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.